Bom dia, ouvintes. Está no ar o Conversa de Jornalista pela Rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de maio de 2025. Aguardamos a sua companhia todos os sábados às 10h30 da manhã. No programa de hoje, teremos no quadro Perfilando uma crônica do jornalista Antônio Zamansky, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com participação especial de Mariana Zamansky. No quadro Na Mira da Notícia, a segunda parte da entrevista com o jornalista Hernani Campelo. Nos acompanhe por esta viagem pelo mundo do jornalismo nos próximos 30 minutos. Perfilando, especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Agora a jornalista Kátia Hoffmann traz mais uma novidade aqui no Conversa de Jornalista. O 8 de março foi oficializado pela Organização das Nações Unidas em 1975 como Dia Internacional da Mulher. Uma mulher nem mesmo era considerada uma pessoa, era um ser invisível, sem direito a voto, sem direito a nada. A data simboliza a busca por dignidade, justiça e igualdade, mas também tem o objetivo de lutar contra o machismo e a violência. Em pleno século XXI, o que as mulheres têm para celebrar no 8 de março, se nem mesmo conquistaram o direito de viver? O feminicídio ocupa as manchetes, um crime que atinge todas as classes sociais. Recentemente, o colega jornalista Paulo Germano demonstrou sua indignação sobre o tema em um comentário. Revelou que agora a violência doméstica explode pois o homem percebeu que nem sempre manda. Para muitos homens, deixar de mandar é deixar de ser homem. A situação é tão grave que um comissário da ONU alertou que a violência contra a mulher constitui uma emergência global. Fiquem agora com a crônica do jornalista e ator Antônio Zamansky com a interpretação de Mariana Zamansky. Quem é essa mulher que grita em silêncio por socorro nas grandes metrópoles, nas periferias do país e mesmo nas pequenas cidades, cuja existência passamos a conhecer pelas manchetes das páginas policiais? Quem é essa mulher que clama por proteção, por cuidado e pelo simples direito de poder sorrir, amar e seguir existindo? Diante de tanta violência, a realidade nos desafia, a todos nós, homens e mulheres. Nós que vencemos o coronavírus, como podemos agora nos vacinar contra a epidemia do feminicídio, dos assédios sexuais e morais e de todas as formas de violência em gênero, número e grau? A falta de sensibilidade e espanto é que me põe doente. Por isso insisto, o que podemos fazer para reduzir as diferenças e valorizar o papel da mulher na sociedade em que vivemos? Como travar essa luta por mais segurança, igualdade de direitos, equidade racial e respeito à diversidade? E como podemos combater com as armas que temos o machismo que ofende, humilha, agride e mata? Se não houver respeito, não me venham com flores, pois elas servirão apenas para enfeitar as nossas lápides. Neste Dia da Mulher, não me venham com presentes, mimos e mimimis. Queremos viver, sonhar, amar e ser feliz. Queremos ser filhas e, quem sabe, mães ou não. Queremos o direito de envelhecer, ter rugas e uma história digna para contar. Neste dia, mais do que flores, cartões e mensagens produzidas pelo ChatGPT, precisamos de respeito, reconhecimento e gratidão. Diante e apesar de tudo isso, quero deixar aqui minha homenagem singela a todas as mulheres que, apesar dos sobressaltos do cotidiano, precisam se equilibrar com força, coragem e sensibilidade e seguir de pé. Mulher, neste teu dia, eu decreto que são teus também os outros 364 dias do ano. E revogam-se todas as disposições em contrário. Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta e do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, nos traz sua mensagem às mulheres. Neste Dia Internacional das Mulheres, quero, em nome do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, saudar todas as profissionais de imprensa e externar a nossa admiração e respeito. Os casos de feminicídio e agressões contra mulheres noticiados nos últimos meses chocam não só pela violência, mas pelo aumento da percepção de que não são casos isolados, e sim o retrato de um problema estrutural muito maior.
Quando olhamos para as mulheres que trabalham de forma exposta na mídia, seja em frente às câmeras ou em redações, a situação também é crítica. Estamos vendo cada vez mais casos de ataques misóginos contra mulheres jornalistas, tanto nas redes sociais como fora delas, com o objetivo único de minar a sua confiança numa tentativa clara de silenciamento. E as possibilidades de agressão são incontáveis, destroem reputações e minam a saúde mental de mulheres mundo afora. Por outro lado, temos visto também cada vez mais profissionais se posicionando e fazendo um bom trabalho ao expor os casos de forma bastante crítica e dando a dimensão necessária para comportamentos que não podem mais ser tolerados. O papel da imprensa é justamente este: dar luz aos acontecimentos, cobrar uma atuação consistente do poder público e, principalmente, chamar a atenção da sociedade, contribuindo assim para que a mudança de fato aconteça. Bia Barbosa, coordenadora de incidência da Repórteres Sem Fronteiras para a América Latina, saúda as mulheres, em especial as jornalistas. Nesse dia 8 de março, dia em que todo mundo celebra a luta das mulheres por mais direitos, a Repórteres Sem Fronteiras gostaria de saudar o trabalho e o compromisso das mulheres jornalistas e comunicadoras em todo o mundo para garantir o direito da população a uma informação plural, diversa, íntegra e de confiança. Quando a gente olha para os índices de violência contra jornalistas em todo o mundo, as mulheres não ocupam a maior parcela, mas sem dúvida as jornalistas e comunicadoras são as mais silenciadas pelas diferentes formas de violência. Um assassinato de um jornalista é a forma mais cruel de censura, mas o silenciamento acontece no dia a dia, e as mulheres sofrem não só por serem jornalistas, mas também por serem mulheres. São as principais vítimas de assédio no ambiente digital, são as principais vítimas de assédio dentro das redações, sofrem não só assédio sexual, mas também como assédio moral. Estão muito bem representadas, lamentavelmente, nos casos de assédio judicial que usam a justiça para silenciar essas mulheres. Então, por isso que é muito importante nesse dia a gente lembrar também das jornalistas e comunicadoras e apoiar o seu trabalho, não só por meio de redes de solidariedade, mas também lutando por políticas públicas, por regulação que coíba a violência online contra jornalistas e comunicadoras, e também pelo enfrentamento à impunidade contra todos aqueles agressores que usam do lugar das mulheres jornalistas para tentar silenciar o direito da população a ter uma informação de confiança. Este foi o Perfilando Especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com a saudação da Associação Rio-Grandense de Imprensa a todas as mulheres, em especial as jornalistas. Na Mira da Notícia, com Tamara Costa Pereira e Kátia Hoffmann. Entrevistado, Hernani Campelo. Olá, ouvintes. É uma alegria começar mais uma edição do nosso programa com a presença de Hernani de Lorenzi Campelo, Montanha. Eu e a Kátia Hoffmann temos uma missão agora de conversar contigo, Montanha, na Mira da Notícia. A gente quer saber detalhes da tua trajetória. E eu começo te perguntando sobre os momentos mais emocionantes que viveste, né? O que tu destacaria como uma coisa assim que realmente te marcou, né? Cara, grandes coberturas, né? No futebol, no esporte, mas também no jornalismo geral. Lembro que quando eu cheguei em Criciúma em 95, era para ser repórter esportivo, mas comecei a fazer geral e tal, e aí teve dois episódios que para mim foram bem marcantes para definir o rumo da minha carreira. Logo na primeira semana teve um acidente com 2 vítimas fatais na BR-101, eu fui cobrir. Eu não posso ver sangue, né? E na semana seguinte ou 2 semanas depois, teve um motim no presídio Santa Bárbara, no presídio estadual de Criciúma. E passei a noite fazendo a cobertura, né? Inclusive terminou a cobertura com os repórteres ingressando no presídio e tal. E ali depois... Tu estavas em qual emissora? Na Rádio Eldorado de Criciúma. E no Jornal da Manhã de Criciúma, trabalhava em paralelo nos 2 veículos. E passado esse segundo episódio, já tinha tido o primeiro do acidente, eu procurei meus chefes e disse, pelo amor de Deus, eu vim pra cá pra fazer futebol, eu não quero fazer isso, não é pra mim.
Mas teve outras coberturas do jornalismo muito marcantes na minha trajetória. Uma em 2007, eu estava no Rio de Janeiro cobrindo os Jogos Pan-Americanos, em julho de 2007. Foi uma cobertura longa, a equipe da Rádio Guaíba do Correio do Povo ficou um mês no Rio de Janeiro, praticamente. E neste período houve o acidente da TAM no aeroporto de Congonhas, que faleceram vários gaúchos, né? Um acidente horrível. Horroroso. E na época... não tinha como chegar em São Paulo, repórteres de Porto Alegre, porque os aeroportos ficaram fechados e tal. E eu fui de ônibus do Rio de Janeiro para São Paulo. E cheguei em São Paulo, fui acionado logo, ainda... Eu não lembro exatamente a hora do acidente, mas eu fui acionado no início da noite do dia do acidente, logo depois do acidente. Peguei um ônibus, aí arrumei minhas coisas, fui para a rodoviária, longe e tal, Rio. Peguei o primeiro ônibus para São Paulo, cheguei em São Paulo no meio da madrugada. Tipo 3 da manhã, e fui direto pro local do acidente. E isso sempre foi bem comum, né? A gente resgatar o pessoal do esporte, que está mais próximo do fato, para levar para cobrir o jornalismo, né? E aí eu cheguei, então, eu fui o primeiro repórter do Rio Grande do Sul a chegar no local, mas e cheguei ainda com o incêndio acontecendo, né? E com o início da remoção de corpos e tal, cenas assim. Cenário horroroso. E ainda não tinha todo o isolamento que depois teve, então a gente estava perto dos... Ai, cara, é de arrepiar. Até hoje de arrepiar. Eu lembro das cenas que eu vi lá e que eu não gostaria de ter visto, mas enfim, ossos do ofício. Aí depois chegou a colega, que foi de Porto Alegre, e aí a gente se dividiu para seguir a cobertura. Lembro de ir pro ML e tal, e aí eu passei desde a hora que eu cheguei em São Paulo, por volta de 3 da manhã, até o final da noite, aí fazendo a cobertura, e a partir do meio da tarde já com a outra colega. E aí depois de noite voltei pro Rio, né? Voltei pro Rio de ônibus também, enfim. E foi difícil para tirar aquelas cenas da cabeça por muito tempo. Depois, em 2013, eu, na minha chegada na Rádio Guaíba em 2000, eu cheguei na Guaíba para ser repórter esportivo a convite do REC, e também trabalhava no Correio do Povo na editoria de esportes com o Wilton Mombach, e eu fazia os dois times, né, setor de Grêmio e de Inter e tal. A partir de um momento, já estava há alguns anos na Guaíba, combinei com o REC que eu ia fazer prioritariamente o Inter. Então passei a ser setorista exclusivo do Inter, mas eventualmente eu transmitia jogos do Grêmio fora, em alguma viagem que coincidia e tal, também em Porto Alegre, evidentemente. Mas eu fiz poucos jogos do Grêmio, principalmente de viajar. Lembro de uma Libertadores, de um jogo de Libertadores em Assunção, e teve um jogo da Libertadores do Grêmio que eu estava escalado em 2013, em Caracas, na Venezuela, que aí, dias antes, acontece o falecimento do comandante Hugo Chávez, presidente da Venezuela. E aí a minha viagem foi antecipada e eu fiz a cobertura para o Correio do Povo e para a Rádio Guaíba do falecimento do Hugo Chávez. E como é que é esse tratamento, essa transição do esporte, de cobrir esporte e o jornalismo? Tu acha que é muito diferente? Não tem nada de diferente. Aliás, é uma coisa que me incomoda, Kátia, principalmente antigamente, nós, repórteres esportivos, ouvíamos muito. O pessoal do esporte. Cara, eu não sou do esporte, Kátia. Eu sou jornalista, graduado em jornalismo. Aliás, jornalista é quem se forma em jornalismo. Formado em jornalismo com muito orgulho, sou jornalista. Trabalho com esporte, como faço matérias gerais. Tu concorda com essa tese que é melhor não dizer que para que time torce o jornalista, ou tu acha bobagem? Eu acho que há 20, 30 anos atrás não era bobagem, era realmente necessário. Acho que hoje em dia isso se caiu por terra. Caiu por terra porque a maioria dos jornalistas são identificados, e os que não são, a maioria das pessoas sabem para quem torce. E eu particularmente... Mas eu acho mais honesto dizer, eu torço pelo Inter e ponto, né? Eu ia dizer isso. Eu particularmente nunca achei que isso fosse necessário. Primeiro porque quem me conheceu, por exemplo, eu lembro logo que eu cheguei na Guaíba de fazer setor do Grêmio, a diretoria do Grêmio, várias pessoas conheciam. Eu sou o 6º filho, né, do meu pai e da minha mãe. Eu sou de uma família toda porto-alegrense, enorme, cheio de primos. Cara,
Os dirigentes do Grêmio, vários tinham sido colega de irmão meu, tinham trabalhado com um primo meu, conheciam a família, sabiam que tinha uma torcida. Então, eu me incomodava de esconder assim, o time, justamente por isso. Eu acho muito mais honesto dizer, porque uma questão da minha parte, enquanto repórter esportivo de uma rádio grande, potente, como era a Rádio Guaíba, cara, eu cheguei um dia a falar isso para um dirigente do Grêmio lá no Olímpico, eu lembro bem da cena. Cara, o dia que ele veio, colorado, não sei o que, eu digo, cara, o dia que eu fizer uma sacanagem do Grêmio no ar, de propósito, que vocês souberem que foi de propósito, podem me bater no pátio. Mas isso nunca vai acontecer, então para de encher o saco. Para ilustrar isso e finalizar essa resposta, Tamara, o Grêmio foi campeão na Copa do Brasil de 2001. O repórter que estava pela Rádio Guaíba transmitindo o trajeto, o cotejo do time campeão do Aeroporto Salgado Filho até o Estádio Olímpico era o Hernani Campelo, dentro do caminhão do Corpo de Bombeiros com os jogadores do Grêmio e a torcida nas ruas. E transmiti, cara. Transmiti. Cheguei lá no Olímpico, daí queria ir embora pra casa. Mas transmiti, sem problema nenhum, sem mudança de nada. Então é uma questão realmente de levar a profissão a sério. De respeitar a profissão. E o rádio ou o jornal tu preferes? Puxa, não dá para dizer os dois, mas eu gosto muito do jornal. Inclusive recebi um elogio há alguns dias que eu fiquei super feliz. Mariana Becker, grande jornalista, repórter que cobre Fórmula 1, trabalhamos juntos no início das nossas carreiras e tal. Aí nos encontramos depois de muito tempo, ela perguntou, aí continuas escrevendo? Onde é que tu tá trabalhando em jornal e tal? Digo, não tô, mais rádio. Que pena, tu escreves tão bem. Então eu gosto muito do jornal, né? Gosto muito, sinto falta de uma redação, na verdade. Mas o rádio, respondendo objetivamente, é o rádio. E para encerrar, encaminhando para o final, Kátia, temos que encaminhar para o final. Como tu enxergas as transformações do jornalismo nos últimos anos, com essas novas tecnologias, com esses novos espaços para a comunicação, né? Não sei se jornalismo, que essa coisa de influencer não é jornalismo, mas enfim, são espaços de comunicação que o pessoal consome. Eu acho que tem duas respostas aí. A questão tecnológica eu acho fantástico. E acho que é um grande desafio para a nossa geração de se atualizar e de se manter ativo e eficiente no mercado. Quanto à comunicação hoje, existe uma dificuldade, às vezes, que me dói de ver, inclusive que alguns colegas nossos têm dificuldade de entender que jornalismo é uma coisa, influencer é outra coisa. Exatamente, a gente fala um pouco, a gente já comentou aqui algumas vezes, a pergunta de torcedor, às vezes, por parte de quem se diz jornalista, às vezes. E aí o seguinte, se a nossa classe tem, às vezes, dificuldade de entender, o que imagina o grande público, né? Então, isso talvez justifique todo o sofrimento e a desvalorização que a nossa classe vem tendo nos últimos 20 anos. E por que eu falo 20 anos? Que eu não vou lembrar a data exata, porque isso começou, isso tem muito a ver com fake news para mim, isso começa lá quando o STF desobriga a necessidade do diploma de jornalista. 2009. 2009. De 2009 até hoje, nós vivemos tudo que nós vivemos de fake news, de eleições, dessa bipolarização maluca que a gente vive, desse ódio gerado por alguns segmentos, que tudo tem a ver, está interrelacionado com a questão do ataque à veracidade e à qualidade do jornalismo. E tudo isso acontece depois da decisão esdrúxula e absurda do STF. Que, aliás, eu acho que esse programa é um momento adequado de eu fazer este bandeirismo. Aliás, tem um projeto de lei tramitando em Brasília, mofando nas gavetas há anos, com deputados famosos, jornalistas que fizeram o projeto, e o projeto está lá mofando na gaveta até hoje. Até quando o projeto da necessidade do diploma, que está lá tramitando em Brasília, mofando nas gavetas há mais de 10 anos, vai continuar mofando nas gavetas? Por favor, né? É muito triste. Assim, Hernani, só me resta agradecer a tua presença. E a gente faz esse bandeirismo, assim que te chamaste. Nós também, né, Kátia? Exatamente, em defesa, que bom que ele lembrou disso. Em defesa do diploma, né? Não tem explicação, né? E a comunicação sempre tem várias formas. Muitas vezes as pessoas perguntam, amigos e tal, por que tu não cria um canal no YouTube? Eu ainda tenho resistência para mim, né?
Eu ainda acredito no jornalismo tradicional. Talvez eu seja teimoso, talvez eu seja cabeça dura, talvez eu seja velho. Nossa geração é bem da transição, né? Mas, um momento dificílimo. Dificílimo. E a gente tem que se adaptar e entender as novas ferramentas. Mas, é isso, né? A mensagem que a gente tem que passar é que as pessoas reflitam antes de consumir o que está aí, porque nem tudo que está aí é informação. Nem tudo que tu recebe do tio do Zap ou da tia do Zap ou do amigo na rede social é informação, né? E a informação, ela tem que vir, gostaria que fosse assim pelo menos, carimbada por um segmento realmente responsável de jornalismo. Porque as empresas de jornalismo, que nós atuamos em várias, né, gurias, têm seus interesses, claro, tem suas qualidades, tem seus defeitos. Os veículos têm seus donos, né? Mas tem suas éticas. Né? Mas aí tá, exatamente, é isso que eu queria enfatizar. Mas vamos lutar pelo consumo do jornalismo sério, que mesmo assim ele não é 100% confiável, mas ele ainda é o jornalismo que tem responsabilidade. Melhor que temos. Porque o que vem aí do tio do Zap e da tia do Zap não dá para levar a sério. É verdade, mas eu acho que esse número excessivo de golpes que as pessoas sofreram, elas começam a duvidar do Zap. Acho que até então havia meio que, né, era uma crença cega, né? Mas eu acho que há esse elemento, né? Eu acho que isso, de certa forma, é o contraveneno, né? E uma outra coisa que me incomoda no jornalismo moderno, então vou dizer aqui, talvez sendo antipático, talvez sendo ranzinza, é que, cara, jornalismo, para mim, é uma coisa muito séria. Seja a lesão do tornozelo direito do Joãozinho, seja a reunião do presidente da República ou a reunião que vai discutir o embelezamento do viaduto Otávio Rocha. Jornalismo é coisa séria, independente do assunto. Hoje em dia eu vejo muitas informações sendo dadas rindo, sorrindo, debochando, entretenimento. Entretenimento é uma coisa, jornalismo é outra. E hoje isso se confunde, se mistura muito, o que eu particularmente acho errado. Obrigada, Hernani Campelo, muito obrigada. Ficamos por aqui hoje e já fica o convite para retornar, porque tem muita coisa para a gente conversar, né? Tá, se deixaram dar discurso, nós vamos longe. Obrigada, Hernani, até a próxima. Obrigado. O que vem por aí? Campanha sobre feminicídio, Fórum Internacional do Meio Ambiente. A Associação Rio-Grandense de Imprensa, em parceria com a agência Move, lança neste momento, em Porto Alegre, a campanha ARI 2026 contra o feminicídio. Para a ARI, o feminicídio é a ponta de um iceberg. Antes do crime, existe uma sequência de violências, muitas vezes invisibilizadas ou naturalizadas. O objetivo da campanha é reeducar o olhar, romper essa naturalização e convocar a imprensa e toda a sociedade para uma responsabilidade coletiva. Diante desse cenário, a entidade reafirma o seu papel histórico na defesa do jornalismo de qualidade, da liberdade de informação e da responsabilidade social da imprensa. A campanha também é tema de um painel que está acontecendo neste exato momento, com as jornalistas Manuela Borges, do ICL, e Fabiana Reynolds, do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul. O encontro é mediado pela jornalista e vice-presidente da ARI, Cláudia Coutinho. No próximo programa, vamos trazer mais detalhes sobre o que foi discutido no lançamento da campanha ARI 2026 contra o feminicídio. E lembre, se você viu os sinais, não normalize, denuncie, ligue 190. Também em março, nos dias 20 e 21, a Associação Rio-Grandense de Imprensa promove o Fórum Internacional do Meio Ambiente. É a 14ª edição, que terá como tema saneamento e resíduos. O evento acontecerá no plenário Ana Terra, na Câmara Municipal de Porto Alegre. Promovido anualmente pela entidade, o fórum busca reforçar o compromisso da ARI com a qualidade de vida, o respeito às futuras gerações e a preservação ambiental. Assim como edições anteriores, o FIMA contará com um espaço para painelistas estrangeiros. A programação deste ano também inclui homenagem aos 100 anos de nascimento de José Lutzenberger, uma das vozes mais influentes do ambientalismo mundial. Para detalhes sobre a programação e o currículo dos painelistas, visite o site www.fima.org.
Para o Conversa de Jornalista, Kátia Hoffmann. Quem está aí no estúdio hoje contigo, Tamara? Oi, Tati. Hoje eu estou no estúdio com o Zé Alberto Andrade, que vai nos contar uma passagem curiosa da sua longa e linda carreira. Bom, vou contar a história. Eu e o Macedo, prazer estar aqui com vocês. Eu e o Macedo fazíamos há muito tempo, isso aí é 2000 começou nos anos 2000, a primeira página de internet, um tipo blog, lá do antigo Clique RBS. Chamava-se Pré-Jornada Online. E eu queria saber, tinha tido um jogo aqui em Porto Alegre e assistentes sociais do Inter foram para o camarote da federação no Estádio Olímpico para ver um jogo do Grêmio, junto com o técnico da seleção, que era o Filipão. E eu liguei para o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Emílio Peronde, que estava numa reunião no Rio, tinha ido ao Rio. Liguei pelo celular dele para perguntar o que aquelas mulheres estavam fazendo. O telefone tocou e, ao invés dele atender, abriu o telefone e ninguém falou. Eu vi um barulho assim, esse que eu fiz aqui na mesa, que era o telefone sendo colocado na mesa. E eu comecei a ouvir o ambiente. E eu ouço a voz de Ricardo Teixeira, na época presidente licenciado da seleção da CBF, e que estava numa batalha muito grande para fugir das CPIs da Nike e do futebol brasileiro que estava sendo feito. E eu comecei a ouvir e disse para o Macedo, que estava na minha frente fazendo o mesmo trabalho. Disse, Macedo, eu estou numa reunião aqui, tem um monte de presidente de federação e quem está comandando é o Ricardo Teixeira. O Macedo disse, tu quer gravar? Eu digo, eu quero. Ele tinha um equipamento que ele usava com os ouvintes da rádio e me deu, e a gente plugava no telefone e continuava gravando. Eu fiquei cerca de 20 minutos gravando aquilo. E chegou um determinado momento que ficou claro que aquilo ali era uma manobra para evitar a aprovação do relatório da CPI. Que eles tinham que pressionar, nós temos que pressionar, vai ser uma final de Copa do Mundo, o senador tal é um filho da mãe e tal coisa. Pô, era uma guerra declarada contra a CPI. Até que caiu a ligação, mas deu uns 20 minutos. Chegamos, o que nós vamos fazer? Vamos publicar. Tivemos cuidado de falar com o Nilson Souza, que na época era da editoria de opinião da Zero Hora, mas era da RBS, na verdade, o Nilson tinha essa. E o Nilson nos disse, olha, eu não vejo mal em publicar. Tu conseguisse isso aí de maneira fraudulenta? Tipo, não, o Peronde é que deixou o telefone ligado. Publicamos, entramos no ar no Show dos Esportes, que estava no ar naquele momento, e botamos o senador, que era o Geraldo Altoff, de Santa Catarina, para ouvir. Deu um escândalo brasileiro. Isso é 2002, final de 2002. Não, é 2002. 2001, aliás, 2001. Resultado. Deu um escândalo brasileiro. No outro dia estava nas páginas de tudo que era jornal, Rádio Gaúcha, papapá. O repórter, ele ligava para mim sabendo como é que eu tinha sido. Eu paguei alguém para o garçom, para botar uma escuta. Resultado. Passado tempo, eu ganhei o prêmio Embratel de jornalismo esportivo, concorrendo com TV, jornal, revista. Foi uma das poucas vezes que o rádio ganhou nessa concorrência. Ganhei o prêmio nacional Embratel lá recebido no Copacabana Palace e tudo. E ainda dei flores para Fátima Bernardes, que tinha sido destaque da Copa do Mundo com a cobertura da Globo. Então foi o maior prêmio da minha carreira e foi, assim, conquistado por acaso. Por acaso. Muito merecido. É que o jornalismo tem muito disso. Tem a coisa trabalhada e, às vezes, tu tem que estar pronto pro acaso te ajudar. A sorte ajuda quem está pronto, né? Exatamente. Ali, no caso, o Macedo está até mais pronto do que eu, mas eu aproveitei. Aproveitou a chance. Obrigada, Zé. Muito obrigada. Na próxima semana, no quadro Perfilando, o jornalista Nando Gross. No quadro Na Mira da Notícia, o repórter cinematográfico Milton Colgo.
Você ouviu Conversa de Jornalista pela Rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de 2025. Na produção, Tamara Costa Pereira, Kátia Hoffmann, Cláudia Vasconcelos, Tatiana Gomes e Wilson Romero. Na técnica, Guilherme Lima. Conversa de Jornalista todos os sábados às 10h30 da manhã. A gente aguarda você.